nós estamos no último domingo do mês de fevereiro, então, próximo domingo, nós vamos dar uma pausa na comunhão dos santos, não na comunhão, no estudo da comunhão, né? A gente vai dar uma pausa e vão ficar faltando ainda os domingos do mês de março, que vão ser, eu creio, bem úteis para nós desenvolvermos a parte final. Hoje eu quero ver se consigo concluir aqui na confissão o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo da confissão, certo? E o segundo parágrafo nós vamos detalhar mais a realidade da comunhão com os santos. Então, vamos ler aqui essa parte B do primeiro parágrafo do capítulo 27 da Confissão de Fé Batista, que trata da comunhão dos santos. Então, veja que ele diz assim, a confissão: e estando unidos, falando nós como crentes, uns aos outros em amor, eles têm comunhão com os mesmos dons e graças, e são obrigados ao cumprimento de tais deveres, públicos e privados, de uma forma ordenada, assim como contribuírem para seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto exterior. Beleza isso aqui, né? Muita coisa aqui. O que eu quero primeiro chamar a sua atenção aqui é a importância do tempo que nós dedicamos, considerando o mês de janeiro e praticamente o mês de fevereiro, à união com Cristo. Amém, os irmãos lembram? Nós trabalhamos, batemos nessa tecla, insistentemente. Por quê? Porque o que vai dar dignidade e vai ser o fundamento da relação autêntica dos crentes não é, primeiro, a realidade horizontal, mas a realidade vertical. É por isso que muitas igrejas erram em trabalhar e fortalecer a realidade horizontal, mas não tem a realidade vertical. É por isso que muitas pessoas dizem assim: mas eu amo a minha igreja. Não estou dizendo que isso é errado, não. Mas a pessoa diz assim: mas irmãos, não, mas eu... Por exemplo, eu conheci pessoas, falando aqui de forma com exemplo, que foram impactadas com a doutrina, com as doutrinas da graça. Eu, quando fui impactado, há mais de 20 anos atrás, estava numa igreja e tudo, e a igreja não comungava daquilo ali. Aí vem aquela utopia da pessoa pensar que é Lutero, que vai reformar a igreja. Eu quero só lembrar aos irmãos que Lutero não reformou a igreja. Lutero saiu da igreja. Não tem como você mudar. Isso aí. É muito, 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 muito raro. Muito raro. Então a pessoa diz assim: mas eu conheci um cidadão, conheço ele até, né, graças a Deus é vivo, é um homem crente, mas ele está num contexto de igreja que ele sofre demais. Por quê? Por questão doutrinária. Questão doutrinária. Mas ele diz que não consegue deixar porque, tipo assim, a minha vida toda eu fui dessa igreja. Meus relacionamentos estão aqui, meus familiares, os irmãos entendem? E aí a pessoa mantém aquele posicionamento unicamente pelas relações. Está errado isso. Porque lembra de Atos 2, nós falamos aqui, e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Aí na sequência diz o quê? Na comunhão dos santos. A confissão está seguindo isso. Você tem que primariamente estar sadio biblicamente, para se unir também a pessoas que estão sadias biblicamente, né? Ou seja, que estão unidas a Jesus Cristo. Por isso que a confissão ressaltou isso aqui, e nós procuramos deixar isso bem destacado com essas aulas que nós tivemos constantes aqui sobre a importância da união com Cristo. Claro que não conseguimos destacar tudo, a grandeza do que isso significa, mas ser unidos a Ele, a realidade mística, pelo Espírito, pela fé, pela graça, enfim, vivermos com Cristo, morrermos com Cristo, sermos ressuscitados com Ele, sermos glorificados com Ele, porque isso é que faz a distinção do nosso ajuntamento para com os outros ajuntamentos sociais que existem, e que são bons, são legítimos. Eu, quando dava aula em seminário, e tratava dessa questão da fenomenologia da religião, a gente observava como isso é importante. Por quê? Porque Deus fez o homem inerentemente religioso. Ou seja, isso é uma coisa que o homem realmente precisa cultuar a Deus. Então, as manifestações religiosas, embora não sejam verdadeiras, porque só existe verdade em Jesus Cristo, elas ajudam a tolher o mal e Deus refrear
exatamente a malignidade no mundo. Então, por isso que um crente nunca ele pode, vamos dizer, agir de forma afrontosa ou violenta contra a religião de ninguém. Porque isso é inerente ao homem. Deus fez o homem religioso. Então, você não pode passar em frente à igreja católica e desprezar, você não pode passar em frente a uma pessoa, seja qual for, e vaiar, ou dizer, gente sem noção. Não. Você ora, Senhor abençoa, ajuda essa pessoa a entender, revela-te ela como um dia tu se revelou a mim. Entenderam, irmãos? Então, mas eles têm esse aspecto gregário, que reflete a imagem de Deus também. Ou seja, se unir, se reunir, eles têm momentos, têm comunhão, têm eventos, têm conferências. Pensando no ambiente católico, o texto dos homens, o texto das mulheres, tem os seus movimentos carismáticos. E tem gente que vai dizer, não, eu tive muita amizade boa, conheci muita gente boa. Não é verdade? Mas a união em Cristo é diferente. Porém, muitas igrejas evangélicas trazem essa visão equivocada de não estabelecer a união em Cristo e negociam doutrinas. Começa a negociar a doutrina. Então, primeiro faça a pessoa se sentir de casa. Depois você ensina a verdade. Está errado isso. É onde vem o fenômeno aí da igreja amigável e acolhedora ao extremo, em que conquista a pessoa para depois se conquistar o seu coração no que concerne a convicção e fé em Cristo Jesus. Não pode. Porque uma pessoa que crê em Cristo Jesus, vive para a glória de Deus em Cristo Jesus, ela vai se unir inevitavelmente àqueles que também têm a mesma profissão de fé. A gente quer estar junto àqueles que amam o Senhor. Então nós temos que entender isso. Por isso a confissão ela foi pródiga nisso, né? Então ele vai destacar essa realidade agora horizontal, ou seja, unidos uns aos outros em amor. Mas não é o amor de uma perspectiva também secular. Uma coisa, irmãos, meu Deus, hoje a gente está falando de bom senso, hoje de juízo, né? Não confunda humanismo com amor. É outra questão também. Valorizar o ser humano é correto? Sim. Mas eu vou valorizar o ser humano acima ou em detrimento da verdade divina? Não. O humanismo diz, não, deixa. Mas é melhor assim. É melhor estar assim na igreja do que estar lá no mundo. Não. O amor é verdadeiro. E a verdade é dita em amor. Então, Jesus sempre, ele procurou deixar isso claro para supostos seguidores. Certo? Porque nós temos que ter o cuidado com isso. Nós temos a tendência de achar que nós somos melhores do que Deus. Certo? A gente acha que a gente é mais bondoso do que Deus. Quando, por exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, expulsai do vosso meio irmão imoral. Aí você vai aplicar a disciplina na igreja, alguma atitude dessa natureza, aí eles vão, pastor, não, pastor, não, uma pessoa não está vindo, uma pessoa não está aqui. Aí Paulo diz, eu já decidi em espírito, unindo eu o vosso espírito, que quem praticou tamanha infâmia seja tirado do vosso meio. O que é que o humanismo vai dizer? Isso é acepção de pessoas. Isso é falta de amor. O princípio básico do Evangelho. Eu estava vendo um dia desse, um vídeo desse culto, né? Shorts assim. Né? Shorts, estava vendo. Aí tinha uma pessoa, uma caminhada, uma passeata que tem muito, né? Passeata de orientação afetiva, gospel. Aí tem gente que entra para... Não acho tão produtivo também, não. Você entrar e ficar debatendo, discutindo ali. Enfim. Mas aí a pessoa falando, você está errado, dizendo para o que está com a posição bíblica. Aí ele disse assim, porque você está esquecendo o principal do Evangelho. Ele disse assim, o que é o principal do Evangelho? Ele disse assim, o amor. Quem estava defendendo a realidade homoafetiva. Aí ele disse, o Evangelho é o princípio dele, o que é determinante é o arrependimento. É correto. Jesus, está lá em Marcos 1, a gente pregou isso aqui. Ele começou a pregar o Evangelho dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O que é que vem na sequência? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque ordenar o homem ao arrependimento e mudança de vida é amor, e não adulá-lo em seus pecados. Certo? Então a igreja, ela tem que entender isso na sua comunhão. Tem que entender isso na sua relação. E quem foi mestra nisso na minha vida foi minha esposa. Ela nunca concordou. A gente homem, né? Deus é bom que dá esposa a gente. Se a Bíblia fala a idoneidade, né? Deixei de fazer muita coisa na minha vida com minha esposa. Rapaz,
faz isso não, não fala isso não, não age desse jeito não. Então ela dizia, eu vou lhe amar, vou lhe respeitar, mas nunca eu vou lhe apoiar quando você estiver pecando contra o Senhor. Então, isso, de fato, mesmo na relação conjugal, você não precisa antagonizar, erguer espadas, mas você precisa dizer, não, isso não concordo, não comungo, porque não está de acordo com Cristo Jesus nosso Senhor. Embora sejamos uma só carne. Existe comunhão mais profunda do que a comunhão entre um homem e uma mulher? Não existe. E mesmo aí, a união com Cristo é que deve prevalecer e nortear todas as coisas. Então, estando unidos uns aos outros em amor, eles têm comunhão com os mesmos dons e graças. Outra coisa importante aqui. Vou fazer um comentário geral, depois a gente vai caminhar. Comunhão com os mesmos dons e graças. Ou seja, nós partilhamos de Cristo as mesmas benesses. Mas não quer dizer que tudo que o somos compartilhamos uns com os outros, porque isso é impossível. Ok? Compartilhamos os mesmos dons e graças, ou seja, em Cristo nós temos graças e dons concedidos, inumeráveis. Estão acessíveis a todos nós, compartilhamos desses mesmos dons e graças. Às vezes a pessoa pensa que a comunhão, mais uma vez, quando ela não é verticalizada de forma correta, a pessoa vai entender que vai ter que compartilhar tudo da pessoa. Já viram aquela história assim, se você é minha amiga, se eu sou seu amigo, não tem que existir nenhuma restrição entre nós, segredos. Que amiga, aquela, né? Primeiro, parênteses aqui conjugal. Não existe amigo maior do que o seu marido. Não existe amiga maior do que a sua esposa. Se você elenca alguém como amigo superior à sua esposa, ao seu esposo, você está equivocado. Isso é bíblico. Faz uma só carne com ele, uma só carne com ela. Então, fechando aqui o parênteses. E são obrigados ao cumprimento de tais deveres. A confissão está biblicamente aqui orientada. Você é crente? Responda aí para mim com amém. Tem gente que duvidou. Você é crente? Você tem obrigações com essa igreja. A partir do momento que você disse aí amém, você não se governa mais. Nesse mundo de hoje, um negócio desse, hein? Quem for assistir ouvir um negócio desse, pronto. Marra um líder de seita. Depois vão dizer que tem que ser obrigado a ele. Geralmente o líder da seita vai assim, né? Aí depois ele diz, obrigado ao líder da seita. Mas a fé em Cristo, ela delimita a nossa realidade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não fazer mais o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Na oração está lá, seja feita a tua vontade, não é a minha. Então, uma vez que você se afirma crente, você não pode viver mais para si mesmo. Você tem que viver para Cristo e, consequentemente, para a expressão visível de Cristo, que é a sua igreja. Por isso que ele coloca aqui, são obrigados ao cumprimento de tais deveres. É esse o grande problema. As pessoas querem fazer da igreja um self-service. De ouvir, hoje em dia, eu quero ir para a igreja, eu gosto muito da pregação expositiva, quero ouvir sermão expositivo, quero participar das coisas da igreja, mas quero viver como eu quero. Seu lugar não é a igreja, seu lugar é no YouTube. Se você quer uma vida que ninguém interfira nela, é só botar lá no YouTube. Hoje eu quero ouvir um sermão sobre predestinação. Senta em casa, ninguém vai horário, assiste o culto comendo pipoca, né? Dá pausa na pregação, se pudesse, hein? Oi. Dá pausa na pregação, vai no banheiro. Amanhã eu continuo. Pronto. Se você quer delimitar a sua vida nesse sentido, o YouTube hoje é uma benção para isso aí. Entre aspas, né? Então tem aí pregador, como fala assim, a bambão. Tem culto aí do jeito que você quiser. O horário que você quiser, com quem você quiser, sem ninguém interferir na sua vida. Você ainda dá um like, se você quiser compartilhar ou comentar. Ainda dá para mandar uma ofertazinha, não dá pelo YouTube, não dá? Você manda ali, não manda? E fora outras coisas, Instagram que eu não conheço mais, eu conheço mais o YouTube que eu vejo alguma coisa, né? Instagram não tenho. Então, você ainda dá para contribuir. Aí você fica,
sem pastor chato para estar dizendo para você sobre santidade, sem ninguém dizendo, bora, acabou, vamos voltar para a sala de aula. Ah, menino, quem manda em mim sou eu. Né? Então, tranquilo. Se você não quer ter obrigação, nem deveres públicos e nem privados, a comunhão da igreja não pode satisfazer você. Porque a comunhão da igreja demanda isso aí. De uma forma ordenada. Interessante isso também. Comentário aqui geral, para você entender como a confissão aqui é abrangente. Por que de uma forma ordenada? Porque cada comunidade de fé vai estabelecer as suas ordens. Irmãos, tem pessoas que são biblicamente equivocadas. A pessoa diz assim, isso aí que a igreja está demandando, está na Bíblia? Se pastor, isso não é correto, não? É e não é. Como assim? Está na Bíblia que a igreja tem que ter 2 gasofilates aqui na frente? Está na Bíblia? Não. Gasofilates lá em cima? Não. Gasofilates lá atrás? Não. Isso aqui foi criado por quem? Homens cristãos que entenderam que o momento da oferta, ofertório, viesse ofertar aqui na frente. Aí uma pessoa chega na igreja e diz, não concordo com isso. Não está na Bíblia. Isso é, você está biblicamente equivocado. Não está na Bíblia. Mas a igreja estabelece as suas ordens. Horário de começar, horário de terminar. Se vai ter aulão, se não vai ter aulão. Se as classes serão divididas por quais temas. Está na Bíblia isso aí? São suas realidades o quê? Ordenadas. Que eu, como crente, sintonizado com a realidade de Cristo, não sou um revolucionário ou um insurgente. Porque a natureza da ovelha, ela não chega para querer causar, ela chega para querer somar. Interessante isso. É muito interessante. A gente às vezes, né, diz, não, eu não concordo porque é assim. Por exemplo, né? Pronto, eu estava falando sobre a questão de no domingo seguinte não ter culto. É uma tradição que já acontece anos na igreja. Isso pode ser mudado? Sim ou não? Sim. Se a igreja concordar, a gente vê se isso traz paz, a comunhão, o conselho sempre observa isso. A gente pode mudar. Uma coisa que eu pensei, eu acho que, de repente, se for realmente uma visão que o pastor está tendo, que o conselho concorde, os pastores, os diáconos, e a gente sonda, observa a igreja também, a gente resolve, vamos ter. Então, as realidades ordenadas, elas também são estabelecidas e são obrigatórias e mandatórias para a gente. E como crente, eu tenho prazer em cumprir, em seguir. Certo? A confissão tem até um ponto que ela falando, que é sobre a escritura, que ela diz que existem questões que não são delineadas nas escrituras, mas que o bom senso, a compreensão dos tempos, né? Por exemplo, o culto aqui começa às 6h30, mas se de repente, às 18h30, né? À noite, mas se de repente, Deus nos guarde, se criasse aqui pelas imediações uma facção perigosa, e o culto às 18h30 ficasse complicado, que já começasse tal baderna, vamos começar para ficar mais seguro para os irmãos às 17 horas, os irmãos é bom, o pastor é bom, a gente muda para 17 horas, não tem problema. Não venham mais não que culto 17 horas é de tarde, não é culto, não é mais culto noturno, e eu quero a bênção noturna. Irmão, a gente pensa que não ouve essas coisas, não vou lhe contar o que é que eu ouço. Né? Não gosto de culto vespertino, olha. Culto é noturno. Tem um culto de manhã, de noite, participar as trevas. Ainda tem, né? Ainda tem um floreado, né? Tem um floreado. Irmãos, nós temos que entender isso. Assim como contribuírem para o seu bem mútuo. Então você tem, olha a beleza disso aqui. Unidos no amor, não no humanismo, né? Comunhão com os mesmos dons e graças que temos em Cristo. São obrigados ao cumprimento de tais deveres públicos e privados, ou seja, você tem, pulei essa parte, né, público e privado, mas só ressaltar, sua vida fora da igreja implica na igreja. É o que você faz privadamente e publicamente, você tem obrigações com a igreja. Eu estou no outro canto aí, olha para um lado, para o outro, tem ninguém na igreja não?
é agora. E Deus? E o Espírito Santo? Você já parou para pensar que aquilo que você é na sua casa reflete no culto aqui de domingo? Paulo fala isso. Quando ele censura os irmãos em Corinto pela prática sexual. 1 Coríntios capítulo 6, ele diz ali, que vocês estão unindo o corpo de vocês ao corpo da meretriz, vocês estão pecando contra a igreja. E acha que está tudo bem. Então, aquilo que eu sou privadamente, publicamente, reflete na igreja. Então, ele diz assim como contribuir para o seu bem mútuo, ou seja, vai ser bênção para você, bênção para a igreja. Tanto no homem interior quanto no homem exterior. Isso é muito belo, porque vai tratar tanto do cultivo da sua espiritualidade. Então, vamos lá. Veja só, você vai dizer assim, pastor, já não bastava ser um problema para mim, ainda sou um problema para a igreja. Pois é. Quando você não lê a sua Bíblia, quando você não ora, quando você não cultiva a sua espiritualidade, você está deixando de causar, aliás, de gerar benefício para a realidade da igreja também, no seu homem interior. Você deixando de cultivar o seu homem interior, consequentemente, você não vai abençoar também a vida da igreja. Porque nós somos um corpo, irmãos. O que é que Paulo diz? Se um membro é honrado, todos o quê? Se alegram com ele. Se um membro é ferido, todos se entristecem. Então é por isso que às vezes, eu já falei isso aqui para os irmãos. Tem coisa que a gente ouvia, muitos irmãos aqui passaram por igrejas pentecostais ou neopentecostais, e mesmo ali no meio daquela, às vezes, parafernália de ensinamento tortuoso, tem verdades ali que estão, porque foram, a princípio, ouvidas de forma até correta. E eu falei já isso aqui para os irmãos, às vezes estava numa reunião pentecostal, você disse, rapaz, o negócio está pesado aqui na igreja. O que é? Está pesado, o Espírito Santo não está operando não. Aí o irmão, já sei, isso que é, tem gente em pecado aqui. Aí o pessoal começa a se acochar nas cadeiras, né? Será que sou eu, né? Será que sou eu e tudo? Aí você diz, rapaz. Aí quando a gente crê no evangelho mais saudável, a teologia diz, rapaz, aquilo ali é só para constranger, intimidar os irmãos. Mas tem um fundo de verdade. Está lá em Isaías 1, está lá em Malaquias 1. Isaías ele fala, eu não tolero a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quando, pois, vocês entram nos meus átrios, com as cantorias de vocês, cumprindo os dias de festa de lua nova, queimando os incensos, Deus fala, quem me dera ter pelo menos alguém entre vós que fechasse essas portas para vocês não entrarem aqui. Que vocês estão com as mãos sujas e clamando pelo meu nome. Então, Deus não operou por causa do pecado do povo. Quer também respaldo do Novo Testamento? Jesus vai na cidade onde ele cresceu, a cidade de Nazaré, e diz, não fez ali muitos milagres, por conta de quê? Da incredulidade deles. Então, a sua vida, a minha vida, o que eu sou, o que você é na particularidade, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com o seu noivo, com o seu namorado, seja com quem for, pode estar me prejudicando e nos prejudicando diretamente. Então, além de eu não cuidar do meu homem interior e exterior, eu estou com isso também prejudicando a igreja. Não, irmãos, relação com a igreja não é brincadeira. É uma realidade pactuada, espiritual e extremamente comprometedora. Pedro chega a dizer assim, seria melhor que você nem tivesse conhecido do que conhecer e estar vivendo como você está vivendo. Parafraseando Pedro. Não está dando a Bíblia isso aí? Então, por isso que a Escritura diz, não nos deixemos enganar. Uma coisa é que a igreja é um ambiente de pecadores. A gente falou isso no domingo passado. Mas pecadores o quê? Arrependidos. Isso é muito importante, viu, irmãos? O verdadeiro amor por Cristo. Olha aí, a gente colocou aí. Vamos definir mais esse vínculo do amor. Sequência aqui. Ok? Pronto, deu certo aí. O verdadeiro amor por Cristo envolve imediatamente o amor por aqueles que estão em comunhão com Ele. E aqui é muito importante entender que não existe essa espiritualidade. Eu falei da espiritualidade do YouTube, mas ela de fato não é espiritualidade, ela não existe. Então, se uma pessoa ela começa a falar contra a igreja, a pregar contra a igreja,
aí contra a igreja, na sua realidade institucional, que existem umas seitas aí que dizem, não, nós somos da igreja dos irmãos. Dos irmãos, não tem placa. Aí eu disse, e essa placa aí dos irmãos? Não tem como. Não tem como. Quem são vocês? Não. Por quê? Não, porque não tem isso aí, não tem nada disso aí na Bíblia. Isso é mesmo, isso é. E vocês se reúnem aonde? Não, a gente se reúne em tal lugar. Sim, mas não já é um lugar. Não, mas não é uma igreja, não. E o que é? Uma outra dimensão? Quando vocês vão para lá, vocês sentam ou não? Sentam. E essas cadeiras? Não já são desse lugar, não? Opa, já está criando forma. No princípio estava sem forma e vazio, né? Já está criando forma, né? E quando vocês se reúnem lá, e aí alguém fala, opa, já designaram alguém para falar. Né? Não, mas ninguém pede dízimo nem oferta. Não, é mesmo, sem essas coisas foram compradas com o quê? Pilim-pim-pim apareceu, foi? Não, gente que foi contribuindo. Do mesmo jeito, não tem como. Não tem como, isso é absurdo. Esse pessoal dessas seitas aí, aquela CCB também, né? A igreja Carmuriçoca tem uma raiva do véu, né? Pessoal, os mosquitos, passa longe. Aqui ninguém pede dízimo, ninguém pede oferta. E esse mundo de prédio que tem aí, essas orquestras aí, caríssimas. Só um instrumento desse, hein, Dari? Só um trompete. Dá para comprar isso aqui tudinho, né? Aí. Nós estamos meio fracos, né? Graças a Deus. Rapaz, e uma tuba, imagine, né? Então, onde é que vem esse dinheiro aí? Cai do céu, é? Não, é ilusão. Então as pessoas começam com esse negócio, não, igreja, sou eu, aí começa a querer se apartar da igreja. Sou eu, não importa. A igreja, o pastor, essas coisas, tudo isso é invenção humana. Né? Então, quem ama a Cristo, quem está unido a Cristo, vai querer estar junto desses irmãos, e esses irmãos vão estar em algum lugar. Não tem como, espaço-tempo é a nossa realidade humana e nunca vai deixar de ser. Até na eternidade nós vamos estar, né, no espaço e no tempo. Opa, depois eu faço isso aí, né? Não se pode amar Cristo e não amar seu corpo, sua esposa, sua noiva. Então, por isso que uma vez que eu estou unido a Cristo, eu vou ter uma boa relação com a igreja. Vou amar a igreja. Vou almejar estar na igreja. Né? Claro que eu sei que a gente, né, às vezes, algumas coisas eu observo, o povo é também muito caxias. Eu já fui assim também, muitas coisas. Eu sei que tudo tem o seu tempo. Eu vou para a igreja. A pessoa corre. Para a igreja não, você é igreja. Você não está dizendo assim, eu sei. É só para dizer, né? Facilita, né? É igual quando eu digo assim, a minha igreja. A pessoa assim, e é tua? Eu digo assim, ela é minha porque eu pertenço a ela. Né? Então, você gosta, ama estar com o seu povo, com a igreja. Então, às vezes tem umas coisas assim. Mas quando tudo isso aqui, irmãos, é muito maravilhoso, muito belo. E amar a igreja, né? Eu lembro, é muito triste, né, se um profeta mercenário, como Balaão, profetizando, olhou para as tendas de Jacó e disse, como são belas as tuas tendas. Né? Irmãos, muitas vezes eu estou ali, né, eu estou aqui na igreja, termino o culto, eu olho, eu lembro da profecia de Balaão, que Deus falou através dele, né? Que povo abençoado, que coisa boa, povo junto, conversando, né? Comendo ali um pig chicken, né? Foi o último, né? Pig chicken, né? Isso. O frango rosado, ó. Teve irmão que não comeu porque era rosa, ó. Mas enfim, é muito bom, né? Essa comunhão que a gente vai ter, o momento no retiro, e, enfim, etc, né? Veja, o que nós vemos na sequência aqui são algumas referências. Olha só, eu voltei mais à frente. Vamos lá. Que tratam desse vínculo. Ok. Olha aí. Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, olha a beleza disso.
Olha o plural, primeira pessoa do plural. Cresçamos. Paulo se inclui. Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, coopera, né, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, Paulo se inclui e destaca todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, nunca é sobre alguém crescer ou se destacar, mas é que todo mundo coopera, irmãos. Todo mundo, toda a igreja. Todos. A beleza do corpo e de como essa realidade espiritual, ela se processa, ela se desenvolve, né? E produz esse crescimento. Veja, até mesmo quando falamos da questão dos dons, a ação do Espírito, Paulo vai dizer, 1 Coríntios 12, 7, que a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Não é para você, certo? Um fim proveitoso, e toda essa linguagem na Epístola aos Coríntios destaca isso aqui. Então nós precisamos entender a importância de cooperarmos. E isso envolve, certo? Aquilo que você pensa que é menos importante. Às vezes alguém diz assim, pastor, como eu posso cooperar com a igreja? Aí eu disse, qual é a natureza da sua pergunta? Eu pergunto assim, o que é que você quer falar com cooperar? Eu queria ser mais útil à igreja. Mas você tem alguma coisa em mente? Não. Pois eu digo uma coisa que você vai ser muito útil à igreja. Isso que é, ame a Cristo. Seja crente. Leia a sua Bíblia. Ore. Você vai ser uma bênção para a igreja. Na sequência disso, você cultivou o seu homem interior. Você é casado? Sou. Seja o melhor marido que você puder. Você é casado, irmã? Sou. Seja a melhor esposa que você puder. Você tem filhos? Tenho. Seja o melhor pai que você puder. Você tem pai? Seja o melhor filho que você puder. Trabalha com o quê? Trabalha com tal coisa. Pastor, trabalho em caixa de supermercado. Tem muito aborrecimento? Tem. Faça esse produto com alegria. Ajude o cliente quando o preço estiver alterado. Não deixe passar dessa forma, não. Ofereça uma promoção que pode beneficiar aquele pai de família. Mostre o melhor preço. Né? Na igreja, chegue no horário. Quando for para ler a Bíblia, leia a Bíblia. Quando for para orar, ore. Pode cooperar financeiramente? Posso, trabalho, coopere. Ore pela igreja, ore pelos irmãos, ore pelos pastores, ore pela liderança. É tanta coisa, irmão, que você pode fazer. Pastor, mas eu tenho também uma aptidão para ensinar. Opa, se você tiver, o Espírito vai lhe pensar. E você ensina na igreja também. Amém? Então, às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Eu gosto do Salmo 116, que ele diz assim, ó, Deus curou ele de uma doença, né? Ele entendia que ia morrer, o salmista. Ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você pode dar ao Senhor? O que é? Do que Deus precisa? Nada. Ele tem tudo. Aí ele diz assim, tomarei o cálice da salvação. Ou seja, eu vou entender. Olha como é que Deus é glorificado. Não é quando eu faço, mas eu entendo o que Ele fez por mim. Tomarei o cálice da salvação e cumprirei os meus votos que fiz o Senhor na presença de todos os seus santos. Qual é o voto? Você sabia que você já fez voto? O contexto pentecostal é assim, vamos fazer um voto, né? Um dia eu estava na igreja, Paulinho estava pregando, aí, cadê minha Bíblia aqui? Aí eu lá e vai, não entendi não. Depois eu entendi. Eu estava pregando, e quando eu vi uma senhora sentada. Envelope, ó. Aí eu, será que é para mim? Ela está dando a Deus, eu não entendi não, né? Aí, terminei, fui para a porta cumprimentar. Aí a senhora, pastor, gostei de vir aqui, viu a pregação, gostei, isso que bom. Eu sou da igreja tal, sabe, pastor? Eu estava numa campanha lá, mas eu não pude ir, para não quebrar a corrente, eu continuo a campanha aqui, viu?
tá certo, né? Deu certo, emendou aí a campanha. Né? A pessoa fez um voto. Ela disse, um voto, tinha que cumprir, mas não tinha como ir na igreja dela lá da campanha. Ela foi cumprir lá onde eu estava pregando, olha. Participei da campanha, olha, sem querer. Né? Pois é. Aí você disse, mas eu fiz voto, pastor, fez. Quando você diz assim, eu creio no Senhor Jesus, isso é um voto. Você é crente? Sou. Isso é um voto, cumpra seu voto. Viva como tal. Quando você disse assim, essa é minha esposa, foi um voto que você fez. Cumpra o voto que você fez. Cumpra o voto que você fez quando disse que esse homem era o seu marido. A partir do momento que você casou, você assumiu a responsabilidade de quê? Da paternidade e da maternidade. Cumpra o seu compromisso em criar seus filhos. Você fez o voto dentro da sociedade, de ser útil, de trabalhar. Você fez voto com a Igreja Batista de Parquelândia, quando fez a membresia. São muitos os votos. Aí o salmista, claro, evoca tudo isso. Tomarei o cálice da salvação e cumprirei os meus votos feitos ao Senhor, na presença de quem? Todos os seus santos. Irmãos, vou lhe dizer uma coisa. O fato de você permanecer casado é obra de Deus. Quantos anos, Antônio, casado? 47. Isso aqui é para a gente glorificar a Deus. Isso é um testemunho da fé. Isso é poder do Espírito Santo. Eu lembro que uma vez a Simone Quaresma falou assim, minha esposa me compartilhou. Você quer ser útil à sua igreja? Permaneça casado. Dê testemunho para gerações futuras de que vale a pena estar casado. Quantos anos, irmã Doris? 48. Olha aí, juntando os dois dá quase um século. A idade dos casamentos. Né? É bom demais, irmãos. Irmãos, o que é profundo, o que é espiritual, o que é poderoso, está à mão. É por isso que Paulo fala em Romanos. Não diga o que é que eu faço para conhecer a Cristo, né, e tudo. Não diga que está lá no alto, não diga que está lá no... A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Paulo diz. Então, você tem muito como ser útil à igreja. Sendo fiel a Deus, sendo fiel realmente aos votos que você estabeleceu na presença do Senhor. Então, veja, os benefícios, eu acho que a sequência é essa, né? Isso. Estou aqui observando nosso tempo, viu? Estamos dentro do tempo ainda. Falta no meu relógio aqui 7 minutos. Quais são esses benefícios? Vamos observar algumas realidades aqui. Como membros de Cristo, eles não existem para si próprios, mas para Cristo e uns para os outros. Certo? São benefícios porque nós temos agora, você lembra que Jesus falou assim, ó, aquele que deixa pai, mãe, enfim, irmão, filho, por mim, receberá 100 vezes mais isso, ele não fala? E por fim a vida eterna. Então essa relação com a igreja, né, ela realmente é determinante para o cultivo da nossa espiritualidade. Vou dizer outra coisa que você ouviu no meio aí, de onde você veio antigamente, que tem um misticismo, mas lá ali tem uma verdade também. Você já viu aquela história assim, né? Já falei para os irmãos. Irmão, você não veio para o culto ontem. Né? A gente fala, né? Irmão, cadê você? Irmã, cadê você? Né? Eu até brinco com os irmãos quando começa a classe de membresia. Olha, aqui, na classe de membresia, eu quero saber como vai você. Né? Aí eu digo, eu preciso saber da sua vida. Eu preciso saber mesmo, a gente precisa como igreja saber. Como vai você? Né? E aí a gente fala para o irmão, hoje em dia fica até ruim falar, né? O pessoal não gosta muito não. Quando a gente pergunta às vezes, tem crente que é crente, né? Tem crente gente boa, né? Tem crente que pergunta assim, irmão, você não veio ontem? Sim. E é da sua conta? O quê? E o pastor não estava adorando não para dar definição da minha vida? Desculpe, irmão. Está desculpado. Né? Então, mas a gente disse, irmão, você não veio ontem? Irmão, você perdeu o culto ontem. Perdi não, irmão, porque eu fiz o meu culto com o Senhor lá em casa. Já ouviram isso aí? Eu já ouvi. Perdeu sim, perdeu.
Perdeu. Porque existe sim uma bênção na coletividade e é única. É única. Então, que Deus não abençoe você no seu quarto, você sozinho, Jesus fala, entra no teu quarto, ora o teu pai em secreto e teu pai te atenderá. Amém. A bênção é você fazer um culto com a sua família, amém. Mas nada disso substitui o culto público, como também o culto público não vai fazer você prescindir da realidade privada. Por isso que ele fala obrigações tanto nas realidades públicas quanto privadas. Uma não substitui a outra. Elas são necessárias, imprescindíveis. Aí no contexto pentecostal, rapaz, o anjo veio, trouxe uma bênção para ti e voltou. Lembrou, não foi? Lembrou, né? Para o anjo veio, eu vi o anjo, trouxe uma sacolona para ti, ó. Eita, eu vi que no teu canto, no banco, estava vazio. Aí o anjo olhou, procurou. Aí para ele não dar viagem perdida, deu para o irmão do lado, ó. Porque a devolução sai mais caro, né? Já vi isso aí. O anjo não, mas já vi essa história. Já vi essa história. Certo? Mas tem uma verdade aí mesmo. Pode ver, não pode? Depois a gente conversa, viu? Você diz pode. Oi? É verdade. Eu só não sou ele, né? Mas dá certo. Quando diz pode ver assim, porque talvez já esteja vendo, viu? Irmãos, mas existe sim isso. Por isso que um crente, de fato, ele tem isso, não vou perder o culto de maneira nenhuma. Não vou não, porque, né, Deus, enfim, claro, existem circunstâncias, exceções, enfim. Estou entrando no mérito disso aí. Mas é muito importante nós entendermos isso. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, uns aos outros, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus ela se manifesta de forma multiforme na igreja. De forma multiforme. Você não define, são muitas as maneiras como Deus está operando aqui agora, nesse momento. Certo? Às vezes um versículo desse que eu leio, eu comento de uma forma, o Espírito Santo aplica para você e você, pronto. Nesse texto, na leitura dele, sua vida muda. Isso aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Certo? Palavra de um irmão, olhar de um irmão, a oração, a relação. Às vezes, no momento que você está tomando um café, conversando com o irmão falou uma coisa, você vê o Espírito, de forma multiforme, está agindo na coletividade. E claro, as bênçãos dos dons que existem à disposição, claro, dos santos. Veja, Paulo diz ainda aqui, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Ninguém é uma ilha. Principalmente nós como crentes, unidos a Cristo e unidos uns aos outros. Nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Né? Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu vou parar nesse slide e vou fazer um comentário aqui que talvez ele incomode um pouco, mas de repente a gente continue falando depois. Se nós vivemos para o Senhor, nós o quê? Se nós morremos para o Senhor, quer pois vivamos ou morramos, somos. Nós estamos unidos aos crentes que morreram. Amém? Ixi, os irmãos ficaram assim, né? Oi? A igreja gloriosa, exatamente. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Porque para Ele todos estão. Você está unido à igreja glorificada nos céus. A Universal Assembleia dos Santos. A Universal Congregação. De modo que nós falamos aqui no culto constantemente de pessoas que estão mortas, mas que de fato estão vivas. Constantemente nós estamos aqui. Paulo, Pedro, Moisés. Não estamos não aqui? Um espírito distorcendo isso, hein? Um espírito. Rapaz, vocês direto falam dos mortos. Hã? Só que eles usam de forma errada. Mas nós estamos unidos, sim, à igreja. Alguns até creem. Eu termino com essa referência. Cadê aqui minha Bíblia? Aqui. Hebreus, capítulo 11, né? Aliás, o 12.
Ele diz no verso 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A figura utilizada pelo autor dos Hebreus é como se estivéssemos numa arena e nós estamos correndo uma corrida que essas testemunhas já correram e estão contemplando o nosso desenvolvimento. Exatamente. Os santos, muito bem. Falou o irmão Antônio aí, viu? Os santos nas arquibancadas, observando a nossa corrida na fé. Como isso se dá, vamos deixar isso para outra aula, né? Para outro momento. Vamos para casa?